Vamos lá? Boa noite, Rogério. Eu sempre faço a primeira pergunta e geralmente eu pergunto sobre suas observações dessa partida. Eu entendo que o Bahia deu uma pequena caída no segundo tempo, não sei se foi questão física ou imposição do adversário, mas acabou dando tudo certo. Bahia sempre consegue esses gols assim nos finais dos jogos. Mas eu queria que você avaliasse a partida e essa passagem do Bahia para jogar a final contra o Confiança. Boa noite. Eu acho que foi um ótimo primeiro tempo. Nós controlamos o jogo praticamente 100% das ações do primeiro tempo. Eles chegaram bastante no primeiro tempo nas bolas cruzadas, no segundo tempo com algumas transições também chegaram, que era mais ou menos o que a gente tinha como expectativa de jogo. Eu acho que é um time mais forte que o nosso fisicamente. É a característica do time deles. Você pega Sobral, um jogador muito forte. Dieguinho fazendo uma bela partida, muito forte. Eles têm trocas de jogadores de força, então é natural que eles, quando o tempo vai passando, a gente vai se desgastando, a gente vai sofrendo um pouco mais para conseguir acompanhar o ritmo da parte física. Em contrapartida, na parte, acho que técnica, nós tivemos, não, apesar de não ter tantas chances claras de gol, mas tivemos o controle do jogo na grande maioria do tempo. E também é normal que você ceda alguma coisa ao adversário, né? Que você não tem um jogo de Série A, um jogo de dois times que estão disputando a mesma competição, que é o Campeonato Brasileiro. Um jogo bem parelho, como foram os outros dois também. Acho que foram 3 jogos, nós vencemos esses 3 jogos, mas sempre com muita dificuldade, com gol no final, né? Com o Thiago participando no último jogo, com pênalti, hoje com o Thiago fazendo o gol, e mais o 3-2 que teve da fase classificatória. Então, assim como era de se esperar, um jogo duríssimo, onde nós tivemos que usar tudo que nós tínhamos no dia de hoje para conseguir levar o Bahia a mais uma final. Boa noite, Rogério. Parabéns pela classificação à final da Copa do Nordeste. Eu queria que você falasse para a gente, além do lado tático, sobre o lado mental. Você falou lá em São Paulo da importância do time não se entregar e quando tomou gol do Corinthians responder de imediato e tal. E hoje essa equipe tentando e não se entregando, o torcedor ali começando a ficar apreensivo com a possibilidade de pênaltis e tal, mas daqui a pouco, dos últimos minutos, o Everton, que geralmente não termina o jogo, correndo no último minuto, fazendo a jogada do gol. Eu queria que você falasse disso, de como foi para motivar também esse time hoje. Não é difícil de motivar eles, e acho que o torcedor também é um combustível muito grande para eles aqui na Fonte Nova. Eu acho que a presença do torcedor, o grito da arquibancada, o incentivo do torcedor, eu acho que é fundamental para que eles resistam mais tempo até do que muitas vezes que sucumbem, a gente acaba sucumbindo um pouco na parte física fora de casa. O Everton eu deixei ele porque ele não tinha viajado, não tinha jogado, ele estava 10 dias sem jogar e achei que ele estava bem no jogo e eu não tinha tantas trocas assim para poder fazer no dia de hoje. Nós tínhamos mais o Nestor, que o Jean acabou cansando porque jogou 90 minutos na última rodada. O Nico teve que entrar mais cedo do que a gente imaginava pela lesão do Caio Alexandre. E aí nós fizemos as trocas de acordo com o que a gente tinha, mas o Everton, acho que foi uma bola que saiu de cruzamento, foi para a lateral, voltou e o Everton estava do lado esquerdo, fez um belíssimo, bateu firme na bola, né? E o Thiago bem, porque entrou como ponta aberto, mas fez o fechamento na hora correta e acabou sendo premiado com o gol. É o que eu falei, era um jogo que a gente sabia que ia ser difícil, que ia ser até o final. Mesmo que tivesse feito o gol mais cedo, seria essa mesma luta até o final. O gol nos minutos, nos acréscimos, né, deu pouca chance ao Ceará para tentar reagir. Mas ele é um time que marca muito bem, tenta sempre ter um controle na marcação nossa de meio campo. Mas eu acho que nós controlamos o jogo, tivemos posse, tivemos as melhores oportunidades e raramente uma ou outra vez eles escaparam em contra-ataques e o que eles têm de melhor eu acho que é essa bola parada deles que é bem batida e com jogadores altos. Hoje tinha Ailon, tinha o Pedro, tinha os 2 zagueiros e mais o Galeano, que é um jogador que não é tão alto, mas tem uns 3 ou 4 gols de cabeça já no ano. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo e pela classificação. A gente sempre fala quando o Bahia faz o gol no último minuto que o Bahia é um eterno gol de Raudinei. Mas a gente tem que observar uma coisa com relação à saída do Caio. Você não teve hoje um jogador que mantivesse a característica do Caio, que é o controle de bola, a construção bem feita. A gente havia conversado há um tempo atrás sobre a entrada do Acevedo. E como o Acevedo poderia ser o eixo de sustentação para os 3-8. Quão difícil foi
mudar a postura do time para jogar com um cara que é mais perdigueiro e perder essa construção? Honestamente, eu acho que o Acevedo evoluiu muito. Nós trabalhamos muito com ele. O Leandro e o Nelson têm trabalhado muito a parte individualizada com ele, de giro, de receber, girando, eu acho que ele entrou super bem concentrado no jogo e bem no jogo. Claro, para fazer exatamente o que o Caio Alexandre faz, são poucos jogadores no Brasil que conseguem fazer isso. Mas eu acho que ele evoluiu muito do ano passado para esse ano, o Nico. Desde que voltou da lesão, vem trabalhando, tentando. Hoje teve uma oportunidade, tomou uma pancada, jogou mancando até o final também. Mas eu acho que ele hoje é muito mais próximo do Caio do que era há 6 meses, 7 meses atrás. Eu acho que ele evoluiu bastante. Claro que sente, o Caio não vai achar os passes chaves que o Caio acha, mas em contrapartida também te dá uma sustentação boa de marcação no meio campo. Então, tem que ganhar ritmo. Eu não sei qual é a gravidade da lesão do Caio, mas ainda bem que a gente tem um jogador como o Nico para suprir uma eventual ausência dele. Rogério, boa noite. Puxando o gancho, inclusive, de uma aspa do Caio Alexandre contra o Corinthians nos bastidores que o clube divulgou, é que cada um no grupo tem sua importância e que os atletas do banco estão entrando e estão ajudando, né? Sim. E contra o Galo, o Michel entrou e fez o gol. Contra o Juventude, o Lúcio entrou e fez o gol. Hoje o Thiago entrou e fez o gol. Queria que você falasse um pouco sobre a importância desses jogadores que estão entrando e decidindo para o Bahia. Eu falei para eles hoje que nós sabemos que nós sempre usamos 16, né? 15 de linha, né? 16 jogadores em todo o jogo. Raramente são os jogos que a gente não faz as 5 substituições. Eu até segurei mais a última, porque eu só tinha uma parada para 2 trocas, né? E eu não sabia, ainda bem que eu segurei, porque eu queria pôr o Thiago um pouco antes, porque eu vi que o Ademir já estava bastante cansado. Mas eu fiquei com medo de Everton, de Nico, que estava mancando, de Jean Lucas, que estava cansado, para ter a certeza, para não errar, para não ficar com um jogador a menos, como foi, por exemplo, contra o Corinthians. Então eu segurei o máximo. Aí quando o Jean Lucas disse que não aguentava mais, eu aproveitei e já fiz a do Thiago juntos, né? Mas o banco é fundamental para qualquer time, não só por entrar, mas a maneira como você vive o jogo, como você incentiva seus companheiros, como você está concentrado no jogo, eu acho que é fundamental. Pelo ambiente, por tudo, acho que é muito importante. Nós temos garotos, né, como o Vitinho, como o Juninho, como outros jogadores jovens no banco, e temos os caras mais rodados, mais experientes, como é o caso do Nestor, o Lúcio, apesar de jovem, mas um jogador que já tem bastante minutos, né? Eu acho que todos entraram, correram, e como tem que ser, competir até o final. Não desistir até o último minuto. E foi o que através disso que a gente conseguiu o resultado de hoje. Boa noite, Rogério. Jean Lucas teve o nome vinculado a uma pré-lista de convocação da seleção brasileira. Queria que você falasse um pouco sobre ele e se você acha que o Bahia tem outros jogadores prontos para assumir uma vaga na seleção. Bom, primeiro destacar que o Ancelotti vem assistir o jogo aqui no próximo fim de semana, né? Eu acho que é uma coisa extremamente positiva, né, para a gente ter um treinador que assumiu a seleção brasileira e está, né, viajando pelos mais diversos cantos do país e poder ter um privilégio, acho que para a gente poder ter um cara tão vencedor como ele, hoje frente à seleção brasileira e podendo vir aqui na Fonte Nova assistir um jogo do Bahia. Eu não sei de pré-lista, não acompanho, mas se ele for convocado, acho que é mais do que merecido. Ele é um jogador de característica de muita força, é um cara que tem tudo para jogar no futebol europeu novamente, e é muito provável que daqui, sei lá, 1 ano, 2, ele esteja no futebol europeu novamente, porque ele tem todas as características, todos os predicados que um jogador que joga na Europa tenha. Então eu acho que se faz justo. Eu acho que tem, logicamente, outros jogadores, caso do Juba, caso do Caio, que vem jogando muito bem. O Everton eu não vou falar, porque eu acho que talvez tenha passado esse momento, né? E ele viveu, acho que super bem dentro da seleção, mas já está um pouco mais velho. Eu acho que tem, né, outros jogadores para competir. Mas nós temos aí vários jogadores que têm se destacado. Para mim, David Duarte tem sido um jogador importantíssimo também. Não estou falando de uma seleção brasileira, mas assim, citando alguns jogadores com idade boa, né? Juba depende, se você quiser um lateral que apoie, talvez ele não